Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre os manuais de uso, operação e manutenção de edificações. Eu sou o Felipe Ferreira, ex-aluno do IPSC. Hoje eu sou engenheiro civil da Nine Projetos, uma empresa que elabora manuais de edificações para todo o Brasil. E a professora Andrea me convidou para eu trazer um pouco mais da minha experiência na elaboração desses manuais de edificações e também trazer para vocês a importância desse manual das edificações e como fazer eles de maneira prática. Então eu vou fazer esse vídeo mostrando para vocês como que a gente pode fazer esses manuais dessas edificações, como eles devem ser feitos e o que a gente deve respeitar no momento que a gente está elaborando esse tipo de conteúdo do manual para as construtoras e consequentemente para os clientes e para os síndicos. Bom, então vamos começar com o que é o manual. Para falar um pouco mais sobre o que é o manual, eu vou trazer alguns exemplos de manuais que a gente já está mais acostumados a receber. Primeiro, uma câmera tem manual? Sim, uma câmera fotográfica geralmente vem com o seu manual de instrução que diz como utilizar as funções, as diferentes funções dessa câmera, como limpar as lentes, em caso de problema, como chamar a assistência técnica. Uma geladeira tem manual? Também tem manual. Aqui diz como utilizar essa geladeira, quais são os cuidados, quais são as suas funções também. E também, em caso de assistência técnica, como proceder com essa assistência. Os remédios têm manual? Também tem manual, que é a própria bula. A bula do remédio diz de quanto em quanto tempo que a gente tem que tomar, quais são os cuidados preventivos que a gente tem que ter, quais são os remédios que a gente não deve misturar. Então, a bula é o manual do remédio. E o carro tem manual? Tem manual. E o manual de um carro, ele de certa forma é muito parecido com o manual de edificações, porque traz a parte de assistência técnica, mas principalmente a parte de manutenção preventiva, que nada mais são do que as revisões desse carro, né? E quando a gente compra um carro da concessionária, diretamente ali da loja, ele vem com uma garantia, mas a gente tem que levar esse carro na concessionária para fazer as revisões, que nada mais são do que as manutenções preventivas, senão a gente perde a garantia. E isso é exatamente o que acontece com as edificações também. A gente mostra para o cliente como ele deve cuidar desse imóvel de forma preventiva para que ele mantenha a garantia com a construtora. E uma casa tem manual? Bom, a maioria das casas hoje no Brasil, as edificações unifamiliares, são entregues sem o manual de uso, operação e manutenção. Apesar da nossa lei dizer que isso é obrigatório. Nosso artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que todo produto que é colocado no mercado deve ser entregue com o termo de garantia, acompanhado do manual de instrução, de instalação e uso do produto. Então não é à toa que todos aqueles outros produtos que eu mostrei anteriormente, uma câmera, geladeira, remédio, carro, todos esses produtos são entregues com o manual de instrução, é porque a legislação realmente obriga. Todos esses produtos são entregues com o manual, por que uma edificação, que é um produto muito mais caro, muito mais complexo e também perigoso, por que não teria um manual também? Então faz todo sentido a gente entregar o manual de uma edificação. E os edifícios, tem manual? Aí o cenário já é bem diferente. A maioria das construtoras hoje, construtoras ou incorporadoras que constroem edificações mais verticais, já entregam esses manuais dessa edificação. Mas isso não quer dizer que elas entregam da maneira correta. Eu vou mostrar aqui para vocês no decorrer desse vídeo que para se fazer um manual da maneira correta a gente tem que seguir uma série de normas técnicas e que a maioria das construtoras deixa passar uma ou outra, mas que vocês não vão deixar passar. Então antes da gente começar a fazer realmente esse manual da maneira correta, eu vou fazer uma breve definição do que é o manual da edificação. Bom, aqui eu trouxe uma linha do tempo, onde eu tenho aqui primeiro a fase de projeto e execução dessa edificação, e depois a gente entra na fase de uso, operação e limpeza. Então essa linha do tempo tem 50 anos ou mais, conforme o que prevê a NBR 15575 como vida útil de projeto de uma edificação. No início dessa linha do tempo a gente tem a fase de projeto e execução, onde a gente faz toda a elaboração desse projeto, aprova esse projeto, executa esse empreendimento. E depois que a gente termina de executar esse empreendimento, a gente entrega essa unidade, essa edificação, para o proprietário, às vezes para o síndico, se for das áreas comuns, se for referente a essa entrega das áreas comuns, junto com o manual de uso, operação e manutenção. Então, esse manual referente a essa fase de uso, operação e manutenção é o que conecta a fase de projeto e execução. Então, o que diz como definição a principal norma de elaboração desses manuais de edificações, a NBR 14037.
ela diz que o manual é o conjunto de informações sistematizadas do projeto e execução, ou seja, dessa fase aqui, que conecta essas fases ao uso, operação e manutenção. É essa fase maior. Bom, na faculdade, onde vocês estão agora, a gente costuma focar mais nessa fase aqui, a fase de projeto e a fase de execução. Como fazer um projeto bem feito, compatibilizado, e como se fazer uma execução bem feita, seguindo todas as boas práticas de construção. Mas agora a gente vai focar numa fase adiante, na fase de uso, operação e manutenção dessa edificação. Então a gente tem que juntar todas as informações importantes dessa fase de projeto e execução e informar para o cliente e para o síndico como cuidar dessa edificação ao longo dos anos. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai elaborar um manual na prática, mas de forma teórica. Pô, mas como assim, Felipe? A gente vai fazer um manual passo a passo, capítulo a capítulo, de forma prática, mais de um empreendimento teórico. Bom, então vamos para a receita de como elaborar o manual de uma edificação da maneira correta. Quais são os principais materiais, quais são as principais normas técnicas e leis que nós utilizamos para elaborar esse conteúdo corretamente. Bom, nós começamos com a NBR 14037, que é a principal norma de elaboração desse tipo de conteúdo. Ela diz todas as informações que são obrigatórias dentro dos manuais de edificações. Mas ela aponta algumas outras normas complementares, como a NBR 5674, de manutenção preventiva. E quando falta essa manutenção preventiva, às vezes acontece casos como esse, do edifício Andréa em Fortaleza, onde ele veio a cair por conta da falta de manutenção preventiva. Outro exemplo disso foi a escola Lauro Miller, em Florianópolis, onde por falta de manutenção preventiva, o governo do estado teve que fechá-la. E a reforma custaria aproximadamente 5 milhões de reais. Então, quando falta essa manutenção preventiva, a edificação chega num desempenho onde a reforma muitas vezes custa até mais caro do que propriamente fazer o edifício novamente. É o caso dessa escola e também foi o caso da nossa ponte Cícero Luiz, onde as reformas dessa ponte Cícero Luiz chegaram ao montante de aproximadamente 1 bilhão de reais. Agora a gente vai ganhar mais um bracinho, que é a NBR 15575, que é a nossa norma de desempenho, que também fala das garantias de uma edificação. A gente também vai abordar a NBR 16280, que fala de sistema de gestão de reformas e como que deve ser feita essa reforma dessa edificação. Como, por exemplo, que poderia ser feita essa reforma no Colégio Lauro Miller. E também a gente vai falar sobre os guias nacionais de como elaborar os manuais das edificações. O guia da CEBIC, o guia da Secov e Sinduscom, que nos ajudam a fazer esse manual da maneira correta. E esse ano a gente ganhou a NBR 16747, que é a norma de inspeções prediais, onde a gente vai até um empreendimento e verifica como que esse empreendimento está sendo cuidado ao longo dos anos. E o que sustenta todas essas normas técnicas são as leis, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, que nos amparam com relação à obrigatoriedade dessas normas técnicas, principalmente o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor diz que é uma prática abusiva colocar no mercado de consumo qualquer produto ou qualquer serviço em desacordo com essas normas técnicas. Por isso que elas são obrigatórias. Nossa lei, o Código de Defesa do Consumidor, diz que essas normas são obrigatórias. Agora vamos fazer um manual? Aqui no nosso manual nós podemos começar com o título, Manual de Uso, Operação e Manutenção. A gente pode colocar aqui o nome da nossa edificação, residencial, alguma coisa. Depois a gente já começa com o sumário. Nosso sumário nós vamos trazer todos os nossos capítulos do nosso manual. Para saber o conteúdo do nosso manual, basta a gente olhar a NBR 14037. Essa norma ela traz uma tabela que dispõe todos os conteúdos obrigatórios dos manuais de uso, operação e manutenção de edificações de todo o Brasil. Então aqui no nosso sumário nós vamos ter, conforme a norma, a parte de apresentação, garantias, memorial descritivo, fornecedores, operação, uso e limpeza, manutenção preventiva e informações complementares. Cada um desses capítulos aqui nós vamos fazer agora, começando com a apresentação. Então a gente pode começar com bem-vindo ao nome do empreendimento, agradecer pela compra desse empreendimento, pela compra desse imóvel. A gente vai trazer algumas informações desse empreendimento, algumas características, alguns diferenciais, algum comentário sobre o manual. E o principal comentário que a gente deve fazer sobre o manual nesse momento inicial é dizer que é importante ler esse manual de forma integral, 100%, porque traz principalmente as informações de segurança para o cliente. Então, é muito importante a gente trazer essa informação para o cliente para ele ler realmente o manual por completo. Para se fazer um termo de garantia ou de empreendimento, a gente precisa da NBR 15575, que além de ser a nossa norma de desempenho, também traz uma tabela de garantias. Essa tabela aqui de garantias, que está na norma,
ela traz alguns períodos de garantia de algumas coisas, alguns sistemas que têm 1 ano de garantia, 2 anos, 3 anos e até 5 anos de garantia, que é o prazo máximo. Algumas coisas, como instalação de equipamentos, têm 1 ano de garantia. E algumas outras coisas mais relacionadas à segurança e estabilidade do empreendimento, aí já tem 5 anos de garantia. É muito importante que a gente faça esse termo da maneira correta, porque muitas vezes o cliente acha que tudo no empreendimento tem 5 anos de garantia, mas não é bem assim. Tem coisas que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos e até 5 anos. Após a gente colocar essa tabela de garantias dentro do nosso manual, a gente também deve colocar um termo de garantia por escrito, segundo o que prevê o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Então essas duas leis são importantes nessa parte de garantias. Agora, quanto à assistência técnica, se caso der algum problema, como que o cliente ele vai entrar em contato com a construtora? Nessa parte aqui de assistência técnica, a gente descreve para o cliente que, em caso de problemas, entrar em contato com a construtora por e-mail ou telefone. Então aqui a gente já fez a apresentação, as garantias, e aí nós vamos ao memorial descritivo. Agora o memorial descritivo. Nesse memorial descritivo a gente vai descrever de uma maneira completa esse imóvel para o nosso cliente. Se for o manual do proprietário, a gente vai descrever de maneira completa a unidade privativa. Se for o manual do síndico, a gente vai escrever de forma completa as áreas comuns desse empreendimento. A parte de escadarias, corredores, os espaços comuns desse empreendimento. Então a gente vai escrever de maneira completa isso para o nosso cliente. Aqui a gente vai colocar as plantas, as dimensões, cortes e também os desenhos dos locais de onde não perfurar. E como que nós mostramos as tubulações hoje para os nossos clientes? Nós utilizamos essa câmera em 360 graus acoplada no capacete, onde a gente caminha por dentro do imóvel e mostra todas as tubulações para o nosso cliente. Esse aqui é um vídeo que a gente colocou no YouTube, que a gente encaminha para o nosso cliente, onde eu estou com essa câmera em 360 graus, acoplada aqui no capacete e caminhando por dentro da obra. Aqui, então, dentro da obra, a gente pode dar um pause no vídeo e visualizar em 360 graus. E aí o cliente ele consegue ver exatamente onde estão passando todas as tubulações. De uma maneira muito simples, muito rápida e muito fácil. E com qualidade. Note aqui que o vídeo está em 4K. Então aqui o cliente ele pode dar pause em qualquer momento do vídeo e girar para ver onde estão passando as tubulações. Aqui a gente tem a tubulação do ar-condicionado, o dreno desse ar-condicionado, as tubulações de elétrica. E aqui do outro lado também a gente tem as tubulações de elétrica. Então note que o cliente ele pode ver onde estão passando exatamente todas as tubulações. Aqui ainda no memorial descritivo a gente pode colocar também a relação dos acabamentos. Que tinta que foi utilizada, qual foi a cerâmica que foi aplicada, quais foram os metais utilizados. Então isso a gente pode também descrever de uma maneira mais completa aqui no memorial descritivo para o cliente. Então aqui a gente já fez a apresentação, garantias, memorial descritivo e agora nós vamos para os fornecedores. Com relação aos fornecedores, a gente tem a relação dos fornecedores de materiais e a relação dos projetistas, que também são fornecedores. A relação dos fornecedores aqui de materiais pode ser feito voltando aqui para o nosso memorial descritivo. Quando a gente coloca aqui o tipo de tinta, o tipo de cerâmica, a gente já pode colocar do lado o fornecedor desse material. Agora aqui quanto aos fornecedores de projetos, a gente pode colocar a relação dos projetistas também nesse capítulo. Quem foi o responsável pelo projeto arquitetônico, quem foi o responsável pelo projeto hidrossanitário, estrutural, elétrico e assim por diante. Agora a gente já vai para a operação, uso e limpeza. Aqui no capítulo de operação, uso e limpeza, nós informamos o cliente com relação aos procedimentos iniciais, ligação de água, energia, gás, como que o cliente deve proceder inicialmente quando ele entra no seu apartamento. Recomendações de limpeza, como fazer a limpeza de vidros, pisos, cerâmicas. Cargas máximas, aqui nós alertamos para o cliente com relação às cargas máximas estruturais e elétricas, cargas máximas elétricas com relação a cada circuito e cargas máximas estruturais em cada laje. Aqui eu chamo a atenção de vocês para que não cometam o erro que eu vejo que muitas construtoras cometem, que é mostrar isso para o cliente, a carga máxima em quilograma-força, a carga máxima acidental, que já teria que explicar para o cliente o que é carga máxima acidental, em quilograma-força.
facilite para o cliente. Coloque em quilograma. O cliente ele não tem obrigação de saber o que é quilograma-força. Isso fica para nós técnicos. A gente tem que deixar de maneira simples esse conteúdo para o cliente que, por definição, é leigo no assunto. E aqui o nosso bonequinho ganha mais uma perninha que são dos guias nacionais. Essa imagem aqui do lado é do Guia Nacional da CEPIC, que ela faz essa parte de operação, uso e limpeza de uma maneira diferente, uma maneira complementar à norma técnica. Ela diz para cada item desse capítulo uma descrição do sistema, normas técnicas, cuidado de uso, manutenção preventiva, perda da garantia, situações não cobertas. Então, para cada item do capítulo 4, janelas, portas, paredes, qualquer item desse capítulo 4, ela faz todas essas descrições. Descrição do sistema, normas técnicas envolvidas, cuidados de uso, manutenção preventiva, fica bem completo. Vocês podem fazer assim também. Então aqui a gente já fez a apresentação, as garantias, memorial descritivos, fornecedores, operação, uso e limpeza, e agora nós vamos para a manutenção preventiva. E como é que se faz um programa de manutenção preventiva? Bom, agora o nosso bonequinho ganha mais um bracinho, que é a NBR 5674, que diz como fazer um programa de gestão de manutenção preventiva, que ela diz as atividades que devem ser feitas e a periodicidade de cada uma delas. Cada semana, 15 dias, 30 dias, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Essa periodicidade eu até decorei, de tanto que eu estudei essa norma para fazer um programa de gestão de manutenção preventiva do IPSC. Então, eu junto com a Tríade Júnior, empresa Júnior do IPSC Campus Florianópolis, a gente fez um programa de gestão de manutenção preventiva que a gente entregou para a direção para que o IPSC possa fazer essa gestão da manutenção preventiva da infraestrutura do campus Florianópolis. E esse programa de gestão de manutenção preventiva também deve ser colocado no manual, tanto no manual do proprietário, referente às áreas privativas, como também no manual do síndico, referente às áreas comuns. A gente explica para o síndico quais são os cuidados preventivos e periódicos para que a edificação mantenha o seu desempenho ao longo da vida útil. Isso é bem importante para o síndico, para que ele cuide da maneira correta da edificação. Agora a gente chega no nosso 7º e último capítulo das informações complementares, e que a gente tem informações bem importantes no nosso manual, principalmente da parte de segurança desse empreendimento e dos nossos usuários. Aqui a gente informa para o nosso cliente as recomendações para alguns casos emergenciais, como por exemplo o caso de um incêndio, como que deve ser o plano de evacuação desse empreendimento. Para o caso de vazamento de gás e água, qual é o procedimento correto nesses casos? E também para o caso de falhas em elevadores, como proceder caso dê algum problema com algum elevador. Aqui a gente também fala sobre as reformas do nosso empreendimento. E aqui o nosso bonequinho ganha mais uma perninha da NBR 16280, que trata do sistema de gestão de reformas. Como que o síndico deve fazer um sistema de gestão de reformas dentro do empreendimento e também como que o proprietário deve fazer a reforma dentro da sua unidade, respeitando todas as normas técnicas e respeitando tudo aquilo que a nossa legislação prevê, principalmente também informando para o cliente que toda reforma deve ter um profissional habilitado acompanhando ela. Então aqui a gente encerra o nosso manual e chegamos ao fim dele. Então durante a nossa aula de hoje eu vou poder mostrar para vocês alguns exemplos de manuais que foram entregues pela Nine Projetos, como esse edifício comercial em Biguaçu, como esse hospital em Araguaína, Tocantins, esse manual de uma residência de alto padrão no Rio Grande do Sul e também essas 3 casas geminadas em Florianópolis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo vai ficar disponível para vocês. Basta vocês guardarem esse link para quando vocês precisarem realmente fazer um manual de alguma edificação. Aí vocês podem voltar nesse vídeo e fazer esse passo a passo. Nele vocês têm todas as informações para fazer um manual de uma edificação da maneira correta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e mais tarde a gente vai poder conversar. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre manuais de edificações, vocês podem acessar as nossas redes sociais e o nosso site. É nineprojetos.com ou @nineprojetos no Instagram. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.